esse assunto que estávamos tratando aí do encaminhamento do pacote do corte de gastos no Congresso, ontem nessa reunião importante e nessa sinalização do presidente da Câmara, Arthur Lira, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, sinalizou para alguns líderes que o governo deve cumprir a lei das emendas parlamentares. Na verdade, essa não teve a ver tanto com o corte, mas ele falando sobre as emendas parlamentares, tranquilizando ali nessa negociata aí. O Palácio do Planalto deve editar uma portaria para acelerar o pagamento das emendas, principalmente na modalidade PIX. E com isso, o pacote do corte de gastos pode caminhar tranquilamente pelos próximos dias. Será que uma coisa tem a ver com a outra, né? É negociação na cara de pau mesmo, Raquel? Só olhando para o mercado financeiro de hoje, a gente está acompanhando aqui, a Bolsa de Valores de São Paulo está em alta neste momento de 0,74% e o dólar, desde o início da manhã, em queda de 0,45%, cotado a R$ 6,05, com justamente essa sinalização de Arthur Lira, que a situação vai seguir. Essa é a negociação? Solta o PIX, pacote de gastos anda? Fabiola, estava conversando com as fontes ontem, estou até conversando com uma fonte agora. O que parece que foi acertado ontem e avalizado pelo presidente Lula, porque o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco queriam ouvir dele, é que, a despeito da decisão do Dino, uma portaria do governo foi editada para acelerar o processo de liberação dos recursos para esse ano. E que teria também um parecer da AGU. E aí, com base nesses dois instrumentos, o governo conseguiria liberar os recursos, acalmar o Congresso Nacional, e aí o Congresso passaria ao pacote de gastos. Porque o que a gente precisa entender aqui também? É interesse do Congresso Nacional passar esse pacote de gastos. O Congresso está sendo pressionado pelo setor privado. Você tem um lobby privado importante que quer aprovar esse pacote de gastos para conseguir melhorar as expectativas, acalmar o dólar, você não ter um impacto inflacionário tão grande, mudar as expectativas em relação ao mercado e você trazer um clima melhor para os negócios no Brasil. Então, assim, não é que o governo está jogando tão sozinho assim. Tem interesses financeiros, interesses do setor privado nacional que pressionam os deputados a não agir só pelo próprio bolso. Mas os deputados, como eles têm uma maioria muito importante no Congresso Nacional, eles ficam pressionando o governo. Então, você tem um jogo ali com múltiplos interesses, né? E o governo, por outro lado, fica sinalizando aos deputados que é o seguinte, olha, Flávio Dino decidiu, ele está lá, ele está sinalizando de que as emendas precisam obedecer um critério de transparência e a gente não pode desrespeitar a lei. Mas, ao que tudo indica, se achou um jeito, se deu um jeitinho, como a gente sempre faz aqui no Brasil, a gente não, né? Os senhores do poder ali, para resolver a situação neste ano e deixar para ajeitar tudo no ano que vem, conforme a lei. Então, assim, parece que o presidente Lula, apesar das dores de cabeça, etc. e tal, conseguiu arranjar as coisas para conseguir destravar esse pacote. A gente só vai ter certeza disso depois que aprovarem, certo? Tem 2 projetos de lei, se não me engano, tem a proposta de emenda à Constituição para passar, a questão dos militares nem resolvida foi, né? Esse PL ainda não está lá no Congresso Nacional. Então, nas próximas semanas ali, até o dia 20, a gente ainda vai sentir as últimas negociações correndo no Congresso Nacional para a gente ver se vai conseguir aprovar tudo isso. O que me diziam as minhas fontes ontem, ligadas ao governo, é que sim, vai aprovar ali no último minuto, depois de muita negociação, muitas concessões sendo feitas. Pessoas próximas ao Arthur Lira também me falavam, olha, tem muita espuma, a gente vai acabar se resolvendo depois que se tirar um pouquinho de cada lado, né? Infelizmente é assim que funciona no nosso Congresso, é assim que é a política. Agora, não dá para a gente ignorar que o Lula, que estava tendo que afiançar isso para o Congresso, está presente ali mesmo, vai fazer falta. E aí, voltando ao nosso ponto inicial, por que o governo
faz esse esforço todo. A gente ouviu aí o Pimenta falando, o Padilha falando de que ele volta logo, de que já já ele vai estar bom, de que semana que vem ele já vai estar em Brasília, pelo menos conversando e tentando despachar ali com os seus principais ministros, porque ele tem uma idade avançada e o governo quer colocar ele como uma alternativa viável para 2026. Raquel, um beijo para você. Obrigada pela sua participação. Até. Obrigada a vocês, queridos. Beijão. Tchau, tchau. Seguimos aqui com Josias e com Leonardo Sakamoto na análise do que está acontecendo. A gente que trouxe muita informação, estamos ao vivo desde as 9 horas da manhã, acompanhando a cirurgia do presidente Lula. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações. Lula que passou mal justamente durante a reunião com o presidente da Câmara e do Senado, mas o Sakamoto já falou, a Thaís também estava falando, a Raquel também estava falando sobre isso. Quero te ouvir, Josias, sobre essa negociação aí do Congresso com o governo, ou melhor, do governo com o Congresso, os interesses dos dois lados. Como é que fica o país nessa negociação? O que está em jogo? Como é que você vê essa sinalização de Arthur Lira de que é possível, sim, destravar o pacote de Haddad, mas precisa de um PIX? A disfarçatez do Congresso mudou de patamar, Fabíola. Até aqui, os deputados e senadores tinham sequestrado o pacote de gastos do Fernando Haddad e chantageavam o governo exigindo a liberação de emendas à margem da Constituição. Adicionou-se a esse movimento um complô e um deboche. Quer dizer, para aprovar providências que reduzem despesas, o Congresso exige a abertura dos cofres. Isso é um complô porque joga contra o interesse público, contra a economia popular no limite. Os deputados e os senadores estão soprando a chama da inflação. E esse complô chantagista se torna um deboche quando nós recordamos que o grosso do pacote concebido para ajustar as contas nacionais se concentra na lipoaspiração de políticas públicas destinadas aos brasileiros pobres, que não têm voz no legislativo, né? Então, o que o Ministério da Fazenda está sugerindo é passar na faca, por exemplo, despesas com salário mínimo, com abono salarial, verbas educacionais do Fundeb, benefícios do Bolsa Família, pensões de idosos e deficientes do BPC vão ter regras mais restritivas. Então, é sobre isso que nós estamos falando, é isso que o Congresso está se dispondo a entregar para o governo. E não tem nenhum corte nos 50 bilhões de emendas dos deputados e dos senadores. Nenhum talho nos gastos tributários que privam a Receita aí de recolher alguma coisa em torno de 520 bilhões de reais que mimam os contribuintes que têm voz no legislativo. Empresários, profissionais liberais, advogados e tal, essa gente tem voz no legislativo. Aqui ninguém está mexendo, só está mexendo no bolso do pobre. E o Congresso exige a liberação do PIX, a liberação do dinheiro. O Congresso que já está controlando 24% do orçamento federal. De 2019 a 2024, foram 186 bilhões de reais. E ele não quer informar quem é o dono da emenda, quem é o padrinho da emenda, como é que foi gasto, não querem dar transparência a esses gastos, e aí chantageiam o governo. E o governo está cedendo a essa chantagem, vai editar um decreto para liberar os recursos que o ministro Flávio Dino, com o aval do plenário inteiro do Supremo, havia deliberado que, para liberar, tinha que ter algumas regras, tinha que observar algumas regras. E regras básicas, transparência, algo que está na Constituição. Tem que dizer qual é o dono, quem é o padrinho da verba, como é que vai aplicar o dinheiro, né? E o patrono dessa chantagem, Fabiola, é alguém que não tem autoridade para negociar nada. Estamos falando do Arthur Lira. Arthur Lira que mandou um pedaço das suas emendas durante a administração do Bolsonaro para comprar kits de robótica para escolas de Alagoas que não tinham estrutura básica. Algumas escolas não tinham nem água para servir aos alunos. E ele mandou lá kits de robótica. E a Polícia Federal entrou na jogada, descobriu desvios de mais de 20 milhões de reais. E o que fez o Arthur Lira? Quando o escândalo encostou no seu sapato, ele recorreu ao Supremo, estavam lá sendo investigados
sendo investigados 26 milhões de reais em desvios, kits de robótica superfaturados, e o amigo Gilmar Mendes, uma toga companheira, arquivou provas vivas, arquivou o processo, e o Arthur Lira saiu limpinho dessa encrenca. Este é o personagem. Desvia dinheiro de emenda para comprar kit de robótica superfaturado. Quando o escândalo explode, ele recorre ao Supremo. Essa providência do Supremo satisfez ao Arthur Lira. Disso ele não reclama. As decisões do Gilmar Mendes, que enterraram as provas vivas contra ele, disso ele não reclama. O que ele reclama é da decisão do Flávio Dino, que encostou a Constituição na liberação das emendas e que já foi referendado pelo Supremo. As decisões do Gilmar, essas não foram referendadas pelo plenário do Supremo. Mas disso o Arthur Lira prefere se abster de comentar. Isso ele não quer comentar. É uma chantagem, Fabiola, que evoluiu de patamar, virou um complô, virou chacota. É realmente muito triste observar isso, sobretudo quando observamos também que nós estamos falando de corte de despesas que são voltadas para programas de pobres. Então é tudo muito triste, mas é o que está acontecendo no Brasil hoje. Essa situação, você falou sobre corte, tem uma reportagem hoje que é muito interessante também para a análise de vocês, do Sakamoto e sua, Josias, que é em relação aos militares.